Magnus Chase e os deuses de Asgard. Então, gente, o livro conta a história de Magnus, um menino que está prestes a completar 16 anos e ele vive como mendigo nas ruas de Boston desde que a sua mãe morreu em um acidente misterioso onde a casa deles pegou fogo. Todo mundo acha que foi só um acidente, muita gente ainda acha que foi culpa do Magnus, porque ele fugiu na hora do acidente, mas ele jura que viu olhos de lobos brilhantes durante este acidente em que a mãe dele morreu. E um certo dia ele está lá na sua vidinha, né? E um dos amigos dele aparece e fala que tem duas pessoas procurando ele, e ele acha muito estranho porque ele já fugiu de tudo quanto é tipo de gente, fugindo dos assistentes sociais e tudo mais. Mas na curiosidade ele vai ver quem é que tá procurando ele. E aí ele descobre que quem tá procurando ele, na verdade, é o seu tio e a sua prima Annabeth. Sim, já pegou a coisa do Chase, né, gente? Então, mas eles estão ajudando um outro tio dele, que é o tio Randolph, que a mãe dele dizia pra ele ficar longe, porque o tio dele é meio birutinha, maluco das ideias. Mas aí o que a pessoa inteligente faz, ele vai até o casarão da família, que é o casarão onde o tio dele mora, pra dar uma espiadinha por aí, pra ver o que tá acontecendo, né? Porque a curiosidade é muita. Mas ele pensa que está vazio e ele acaba encontrando com o tio dele. E aí então Magnus descobre que ele é filho de um deus nórdico. Isso, um deus nórdico, gente. E aí o tio dele convence ele aí junto pra procurar um artefato muito poderoso que o pai dele perdeu e ele seria a única pessoa que conseguiria resgatar esse artefato. Mas acontece um monte de coisa, um gigante muito louco do fogo aparece e estraga completamente os planos dele e aí o Magnus acaba morrendo. É claro que ele consegue recuperar o artefato, mas ele morre. Eu não tô dando spoiler do final do livro, isso é só o começo da história. A história começa realmente depois que o Magnus morre. E por que a história só começa aí? Porque depois que ele morre, ele revive. Não exatamente, porque o corpo dele fica lá morto mesmo. Mas ele acaba aparecendo em um hotel chamado Valhalla, que na verdade é como se fosse um exército que Odin está mantendo para quando aconteceu o Ragnarok, que seria o fim do mundo dos deuses nórdicos. E ele vai parar neste hotel para heróis. Esses heróis, eles são escolhidos com suas mortes heróicas. Quanto mais heróica a sua morte, mais chance de você ir parar nesse lugar. E aí o Magnus então descobre que esse gigante que matou ele, na verdade, está querendo destruir os 9 mundos. E por isso ele queria este artefato do pai dele, porque com ele conseguiria destruir os 9 mundos. E adivinha o que o Magnus vai fazer? Ele vai tentar salvar o mundo, meu povo, quer dizer, os 9 mundos, no caso. Enfim, gente, eu já acho que eu já falei até demais, mas esta é uma história básica, um resumo básico aqui, e a partir daí que começa realmente a história. Eu sou muito suspeita pra falar dos livros do tio Rick, porque eu sou apaixonada, vocês sabem, as minhas séries favoritas são as séries dele, tirando Harry Potter, é claro. Apesar de trazer toda essa coisa de fim do mundo, semideus e ter que salvar o mundo, essas coisas assim, eu acho que ele sempre consegue trazer de um jeito diferente em cada livro, pelo menos pra mim é assim. Eu acho que ele sempre consegue inovar. O que eu mais gosto, assim, dos livros dele são o humor, principalmente os nomes dos capítulos. Se vocês leram Percy Jackson e leram Os Heróis do Olimpo, pra mim, foi uma coisa que eu senti falta, foram os nomes dos capítulos que tinham todos diferentes na série Percy Jackson e não tinha nos Heróis do Olimpo. Então aqui na série do Magnus Chase vai ter, então foi uma das coisas que eu mais gostei. Eu acho que o senso de humor que o tio Rick coloca nos personagens dele, principalmente porque é o Magnus narrando toda a história, então é narrado em primeira pessoa. Então ele consegue trazer tudo esse humor, essa coisa sarcástica e todas essas coisas que acontecem na adolescência da gente. O Magnus, ele é um personagem mais velho do que os outros livros do tio Rick, geralmente começam com eles bem mais novinhos. Então o Magnus já tá pra fazer 16 anos, então já aconteceu toda aquela caralhada 4 que aconteceu nos outros livros do tio Rick. Aconteceu basicamente tudo. E agora começa então a história do Magnus. Pra mim, gente, eu achei que não faltou nada, eu não achei que foi uma cópia, eu não achei que foi parecido. Tem a Annabeth, mas vocês vão perceber que ela não tem nada de importante na história, ela só é prima dele mesmo, só tem esse parentesco. Então é uma história completa do Magnus. E eu acho que foram essas as coisas que eu mais gostei, os personagens são muito bem
descritos e colocados em seus certos pontinhos ali. Eu acho que pra mim não faltou nada. Muita gente reclamou, não achou muito legal essa coisa do tio Rick sempre tá juntando uma série com a outra, como aqui no caso ele acabou juntando com Percy Jackson por causa da Annabeth, né, dela ser prima, ter um parentesco com o personagem principal, mas eu acho que isso é uma das coisas que eu mais gosto, misturar todas essas mitologias e todas essas coisas malucas, assim. Eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto nos livros. E se vocês gostam de mitologia, principalmente pros amantes de mitologia e que gostam desses livros que tragam essa coisa de mitologia e tudo mais, eu super indico esse livro pra vocês. Se vocês gostam de ação, de aventura, essas coisas assim, então leiam o livro. Se você é fã do tio Rick e ainda não leu, então leia, porque vocês não vão se arrepender. Ou se você nunca leu nenhum livro, leia também pra você começar a conhecer. Eu acho que vocês não vão se arrepender de ler esse. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Não se esqueçam de se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos. Não se esqueçam de apertar no botãozinho gostei aqui embaixo, porque isso ajuda muito. Se você já leu esse livro, não se esqueça de comentar aqui embaixo a sua opinião sobre o livro, para as outras pessoas que virem aqui e estiverem com o intuito de ler, poderem ter outras opiniões além da minha e saberem se realmente vão querer ler esse livro. E é isso, gente. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo no box de descrição do vídeo. E até o próximo vídeo. Beijinhos!